Galera, é o seguinte, eu não sou o cara de vir aqui também, chegar e ficar, nossa, meu, ganhamos do Vitória da Bahia em casa, tá? Isso pra mim é obrigação, tá? Isso pra mim é obrigação. Porém, nasceu uma estrela. Nasce uma estrela, acaba de brilhar lá no Morumbi e o São Paulo tem um reforço de 100 milhões. Olha no meu olho aqui. Me fala agora, fale pra mim que se você for comprar um meia do estilo do Rodriguinho, me diga que se você for no mercado agora buscar um meia igual o Rodriguinho no mercado, que ele vai custar menos de 100 milhões de reais para tirá-lo de qualquer time de Série B. Não tira. É um jogador de muito valor e o tricolor paulista finalmente encontrou o cara. Nós temos hoje o Lucas Moura, o Oscar e tal, só que o Rodriguinho, ele é a nova geração, hein? Rodriguinho é a nova geração de um São Paulo que, tirando a Copa do Brasil, está voando no Brasileirão e fazendo lindo, lindo, lindo. Vem comigo então, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Tô muito feliz de ter você por aqui. Chega nesse like aí para nós trocarmos uma ideia rapidinha sobre o jogo, mas principalmente falar o que ficou, né? O que ficou pro futuro. E já deixando o like, já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito também. Vem comigo e faça parte desta família que só cresce, estamos juntos aí. Vamos lá. Gente, é o seguinte, um cara igual o Rodriguinho, ele dá assistência de novo pro gol do Bobadilha, né? Caras esquecidos no São Paulo como o Rodriguinho e Bobadilha, hoje jogadores extremamente importantes para a trajetória do São Paulo, que não é uma trajetória fácil. Para nós, São Paulinos, que somos tricampeões do mundo, não importa pra gente ficar em sexto colocado no Brasileirão e vergonhosamente eliminados de uma Copa do Brasil e Libertadores. Isso para nós não basta. Isso para nós é um escárnio, né? Agora, nós estamos numa suposta reformulação financeira. O São Paulo hoje, ele deve apresentar números muito satisfatórios por causa das vendas que tem feito. São vendas horrorosas, vendas bizarras, como a do Matheus Alves, essa possível venda agora do Lucas Ferreira. Não são vendas que vão nos deixar com orgulho. Você fala, nossa, que legal, ganhamos aí 100 milhões com o Matheus Alves e Lucas Ferreira. Era para ganhar 200, no mínimo. Era para no mínimo ganhar 200. Então, para mim, é bom pelo lado das dívidas irem diminuindo e péssimo pela gestão que os caras fazem e a maneira de venda desvalorizando os jogadores. Agora vamos pro lado bom, né? O Crespo, ele potencializa, valorizou demais muitos e muitos jogadores do time de São Paulo. E aí, quando você olha para um cara igual, por exemplo, o Rodriguinho, o cara é um meia, que ele é a nova geração, assim, estampada na cara da realidade. Bom, o Oscar tem 33, vai fazer 34 anos. Já é um cara que não dá pra saber o que esperar mais dele, né? Vamos pensar assim, o Oscar foi uma contratação correta? Acho que foi. Mas quanto que o Oscar pode ter de fome agora pra chegar no São Paulo e escrever a história aqui no Tricolor? Acho que muito pouco. É diferente do perfil do Lucas Moura. O Lucas Moura é um cara que tem fome mesmo. O Lucas, inclusive, ele lembra um pouco o Rogério Ceni. É um cara que aparentemente pouco vive, né, fora do futebol. É um cara muito centrado, muito sério e que ele respira São Paulo Futebol Clube. Então o Lucas é outra coisa. Esse tem fome de vitória. Esse é fominha. Esse quer estar em campo. É da hora ter o Lucas Moura que voltou e é uma excelente notícia. Agora o Rodriguinho, ele não estava deixando eu sentir saudade do Lucas Moura hoje enquanto ele estava em campo. E aqui entenda, quem tem que ser o titular do São Paulo, considerando 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais. Só sobram 3 vagas. Uma do Ferreirinha, outra do Luciano. Tá tudo claro. Quem que é o meia? É o Alisson? É o Rodriguinho? Ou é o Lucas Moura? Hoje, Lucas Moura, fácil. Pode voltar o Oscar. Lucas Moura, fácil. Então o Rodriguinho, ainda esquentar o banco numa Libertadores, acho que vai ser justo. Acho que vai ser normal. Mas nada muda o fato de que na ausência de Oscar e Lucas Moura, Rodriguinho passa a dar conta do recado e jogar muito, muito futebol pelo time do Tricolor. Ele tem dado assistências, tem sido um cara importantíssimo. As jogadas de efeito dele começaram contra o Fluminense e ele começa ali a perder a timidez, ele começa a dar a cara no campo, falar, eu tô aqui, eu sou meia dessa coisa aqui. Nesse jogo o meia sou eu. E ele começou a dar certo. Agora ele é condecorado com uma assistência, que o Bobadilha faz o gol, só que ele também fez jogadas incríveis. Melhor em campo, na minha opinião.
Ótimo de ter um cara desse no São Paulo. E eu tomara agora que o São Paulo ele tenha a decência de pegar um cara desse e não vender por 30 milhões de reais, 40. Esse cara vale muito. Esse cara vale 100 milhões de reais. E ele já é nosso. Então já é do São Paulo um jogador que facilmente custaria pra gente mais de 100 milhões de reais para tirar de outro time. Então o São Paulo não tem que buscar meia. Quer ir buscar um meia para suprir a ausência do Oscar e também do Lucas Moura, ou rodízio com o Lucas Moura, o nome é Rodriguinho. Quero dar os parabéns aqui pro Crespo. O Crespo ele tirou o Alisson do time. Não é fácil fazer isso. Ele tira o Alisson do time para colocar o Marcos Antônio Bobadilha. Correto. Aí o Alisson virou meia na ausência do Oscar. E o Alisson não conseguiu entregar tão bem. Aí o Crespo coloca o Rodriguinho para jogar agora contra o Vitória, contra o Fluminense. O cara tem ido muito bem. Então também dou os parabéns pro Crespo, que conseguiu enxergar num jogador da base do São Paulo, um cara de custo zero. E não adianta falar que o custo de manter na base, tudo bem, é um custo simbólico, perto do que pagam jogadores por aí, 1 milhão por mês, 2 por mês, 3 por mês. O Rodriguinho ganhava nada. Saláriozinho de base. Agora ele é um cara nosso, profissional, que pode e deve escrever história na equipe do São Paulo. O São Paulo, nesse momento aqui, ele está vendendo o Lucas Ferreira, que também é um jogadoraço. Também é um excelente jogador o Lucas Ferreira. Vendeu o Matheus Alves, que era um bom jogador. Temos o Luca, já tentando voltar e ganhar espaço com o Crespo. O Crespo tá com dificuldade de encontrar espaço pros caras pelo momento que o São Paulo joga, né? Qual que é o momento que o São Paulo tem jogado? É o momento que você ia cair no Brasileiro, não vai mais. Agora já dá pra colocar um Patrick Lanza, agora já dá pra colocar um Rodriguinho, agora dá pra colocar um Mike, mas quando o Crespo chegou, realmente não dava. Porra, era o Flamengo lá, Red Bull lá, Corinthians aqui não tinha espaço. Fluminense, Inter, não dava. Pra respirar, tinha o Juventude, que era um respiro, e ainda era fora. O resto, não podia nem pensar, piscar o olho. Calhou do São Paulo, quis fazer um trabalho excelente, muito acima da média. Fazendo esse trabalho excelente, o São Paulo consegue o respiro necessário para poder colocar caras da base e os caras estão entregando. Hoje, o Patrick Lanza, ele foi também uma grata surpresa. Patrick Lanza entrou hoje, para mim também, melhor do que o Enzo Dias. Gosto do Enzo Dias, tá nada a ver. Agora, acho que o Patrick Lanza entrou até melhor. Patrick Lanza fez uma jogada que ele acompanha o Luciano e ele quase faz um gol, ele chutou, passou pertinho. O Patrick Lanza faz uma jogada de desafogo lá atrás, que ele consegue buscar espaço driblando jogadores, saindo com bola e tudo, passando pelos marcadores maiores que ele. Então ele também é uma grata surpresa. E o Mike, que todo e qualquer São Paulino queria muito ver mais do Mike no São Paulo, ou ver o Mike, hoje o Crespo tira o Cédric Soares e o São Paulo simplesmente melhora. Eu vi já que o São Paulo... o São Paulo não fez uma partida tão grandiosa, a partida do São Paulo foi meio de protocolo ali, e foi. Só que o São Paulo soube ganhar do Vitória. O São Paulo poupa o Luciano, que era no segundo tempo. Lucas Moura está voltando agora. Não temos Arboleda. Não temos os trocentos desfoques de Wendel, Caleri, Oscar, Rian. O Arboleda, muito cara que o São Paulo não tem. Poupou, o Cédric, muitos caras que estavam ausentes. Aí, do nada mesmo, o São Paulo consegue ganhar de 2-0 sem praticamente tomar um chute perigoso pro gol. Foi top sim. Parabéns demais. Agora, tem uma coisa que nós temos que analisar aqui também com relação a esse Rodriguinho e o que o mercado nos entrega. Vem comigo que você vai se surpreender com o que eu tenho para te dizer. Eu olho para um cara, por exemplo, como o Everton Ribeiro, eu gostaria muito de ter tido ele aqui no São Paulo. E eu olho agora para esse rapaz aí, o Gustavo Scarpa. Foi um jogador, o Gustavo Scarpa, que recentemente teve aí um problema. Vai o Gustavo Scarpa, será que ele sai? Será que ele não sai do Atlético? Eles notificaram o Atlético por falta de pagamento, coisa e tal. Tudo isso é verdade. Notificou o Atlético por falta de pagamento e tal. Só que o Scarpa tá lá ainda. Agora, digamos que o Scarpa consegue a rescisão do contrato. Ele fica livre no mercado. Ele não seria um jogador ideal para o São Paulo? Um meia, que tem experiência, sabe criar, sabe fazer gols. Não tem criado muito e feito muitos gols, mas é um jogador interessante. Aí esse cara, no São Paulo, ele chegaria para ganhar 1,5 milhão por mês.
né? Matias Rojas, que é um jogador interessantíssimo, também poderia chegar hoje para ganhar 1,5 milhão por mês. Claro que esse não pode, seria muito menos do que isso e nem deve. Agora, o Scarpa tá em atividade. O Scarpa está vivo aí jogando bola. Ele tá bem, inclusive. Eles acabaram de eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil. Então, olhar pro Scarpa hoje e pensar, não, bom de bola sim. Aí nós temos o Rodriguinho. Claro que considerando que o São Paulo tem Lucas, Oscar, ele nem pode pensar no Scarpa a menos que o Crespo peça. E aí o Crespo pedindo, ele poderia colocar para jogar. E aí ele coloca e arruma espaço e tal. Beleza, agora digamos que o Crespo não pediu. Como que você me traz um cara igual o Scarpa hoje, que é realidade, é ótimo, se você tem hoje o Rodriguinho jogando essa bola? Pense comigo como que o mercado do futebol ele é volúvel em alguns aspectos, como ele é uma gangorra, né? Sobe e desce em alguns aspectos. Ontem, se você me perguntasse, Gilbão, você quer ter o Scarpa no São Paulo? Cara, sim, com certeza. E era uma oportunidade, se ficasse livre. Agora, hoje, já não quero, cara. Já penso, não quero, não traz não. Mais ou menos, né? Por quê? Porque o Rodriguinho tá jogando muita bola. Mais ou menos o que eu tô pensando já do Mike. O Mike não se soltou ainda, como o Rodriguinho se soltou já. Mas o Rodriguinho demorou um tempão. Então o Mike vai ter esse tempão pra soltar também, ele e o Patrick Lanza. Olhando hoje, não é o Thiago Carpini, não é o Zubeldia, é o Crespo. É um cara que sabe fazer. Então olhar pro Mike hoje, pô, você que me conhece aqui, sabe que eu gostava do Igor Vinícius, né? Por quê? Porque ele não tinha 40 anos, porque ele não tinha medo de jogar futebol, ele ia até o fundo do campo e tentava do jeito dele, mas tentava, corria. Então se o Igor Vinícius era um cara que eu gostava, imagina aí do Mike, pode potencializar. Se eu gostava de 1 a 10, eu gostava 5, 6 do Igor Vinícius, do Mike eu gosto 10. E o Mike é da cria da base do São Paulo. Tem 21 anos e não tem limite pro crescimento do futebol dele. Então vamos pensar, o Montiel. Lembra do Montiel, que era um lateral, que jogava na Espanha? E aí o Montiel, ele ia vir agora aí pro time do São Paulo, River Plate, o São Paulo poderia comprar, ele ficou livre no mercado, o Montiel acaba indo pra onde? Ele acaba indo pro River Plate por causa de uns 20, 30, vamos pôr uns 30 milhões de reais. Se o Mike conseguir jogar futebol, nós não precisamos comprar um cara igual o Montiel. Não é pelos 30, pelos 25 que ele custou, e sim pelo salário. Será que o Montiel não ganha pouquinho mais de 1 milhão por mês? Será que ele não ganha? Olha o Alexandro aí no Flamengo. Eu não tenho certeza, mas me falam que ele ganha 1 milhão e 800 por mês. 1,8. 1 milhão e 800 por mês. Se o São Paulo conseguiu trazer o Wendel livre no mercado, pegou emprestado agora o Enzo Dias e dá uma condição para um cara igual o Patrick Lanza subir nas costas desses dois aí, jogando meio que na sombra de Wendel e de Enzo Dias, caramba, isso é fazer futebol. Então essa equipe de base do São Paulo, ela não pode nunca ser considerada, como o Belmonte falou, o terceiro reserva. Não. Esses caras da base, eles têm que ter gradativamente, aos pouquinhos, sabendo fazer, uma chance de você levar eles para um patamar que o Rodriguinho foi hoje. Para um patamar que o Rian Francisco estava indo antes de se machucar. Um patamar que o Luca e o Lucas Ferreira tiveram até com o técnico antigo. O Lucas Ferreira teve 30 jogos praticamente pelo São Paulo. Ele começou a jogar e jogou bastante. Ele não estava brilhante, não estava ainda com aquela velocidade que ele tinha, que ele apostava quando ele ganhava. Ele ganhava algumas, mas não todas como era na base. E aquele chutão que ele tem, ele não estava conseguindo demonstrar, colocar em prática mesmo. Mas é um cara que o São Paulo, tendo paciência, seria o melhor ponta-direita do mundo muito em breve, como eu acho que vai ser. Um cara igual o Lucas Ferreira, muito em breve, ele deve ser o melhor ponta do mundo. Então eu olho para Montiel hoje, Gustavo Scarpa, e olho também pro Mike e pro Rodriguinho, e eles me colocaram uma pulga atrás da orelha. Será que é o ideal você ir buscar um cara igual o Montiel e um cara igual o Gustavo Scarpa, gastar fortuna, pegar a folha salarial, tacar lá pra cima e falar que eu gasto mesmo sem ter? Ou um cara igual o Rodriguinho no fim do dia, com um grande técnico, num time bem montado, onde o Ferreirinho, o Luciano e o Lucas têm que se virar, e o Rodriguinho, ele sendo coadjuvante, nadando com a maré, jogando leve, não pode ser o que o Gustavo Scarpa talvez nem tenha sido ainda para o Atlético Mineiro? O Mike não pode ser o que o Montiel ainda não foi, talvez, pro River Plate?
Eu acho que sim, viu? E tô empolgado com essa base do São Paulo. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!